Você já percebeu que algumas mulheres simplesmente caminham pela vida sem formar círculos sociais grandes e ainda assim possuem uma presença que ninguém ignora? A pergunta que quase ninguém faz é: o que existe por trás dessa característica rara? Quando um padrão se repete em pessoas tão diferentes, existe um traço psicológico subterrâneo atuando em silêncio. A maioria das pessoas acredita que ter poucas amigas significa isolamento ou dificuldade de convívio, mas a psicologia profunda mostra outro caminho. Muitas mulheres que caminham sozinhas não estão perdidas, estão alinhadas com algo que o mundo moderno não consegue decifrar tão rápido. Elas carregam um senso interno de direção que não depende da aprovação externa. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Esse fenômeno importa porque cria uma sensação de contraste. Enquanto algumas pessoas moldam seu comportamento para se encaixar em grupos, essas mulheres mantêm uma energia que não pede permissão para existir. Quando você não precisa se dissolver no coletivo para se sentir inteira, sua presença ganha profundidade emocional e força psicológica. Agora é o momento de entrar nas características que moldam essa personalidade rara. São comportamentos que você talvez já reconheça em si mesma, mas nunca entendeu como uma força. Quando você entende esses elementos, começa a perceber que caminhar com poucas pessoas ao lado pode ser uma escolha natural, não um acidente emocional. Primeira característica: independência emocional. A primeira característica é uma independência emocional acima da média. Não é frieza e tampouco distanciamento. É a capacidade de sustentar a própria experiência interna, sem precisar do eco constante de outras pessoas. Do ponto de vista psicológico, isso mostra um ego bem estruturado, capaz de se autorregular sem necessitar de vínculos confirmadores o tempo todo. No cotidiano, isso aparece quando uma mulher se sente confortável saindo sozinha, fazendo escolhas próprias ou encerrando vínculos que drenam energia. Enquanto algumas evitam o desconforto da solidão, essas mulheres entendem a solidão como território de potência. É nesse espaço silencioso que elas reorganizam pensamentos e reafirmam o que são. A comparação prática é clara. Uma mulher dependente emocionalmente procura companhia para fugir de si mesma. Já uma mulher independente usa a própria companhia como fonte de equilíbrio. Em minha experiência clínica, observei que quem tolera o silêncio interno tende a ter decisões mais estáveis e relacionamentos menos caóticos. Isso eleva seu magnetismo natural. Colocar isso em prática significa aprender a escutar a própria voz antes de buscar opiniões externas. Significa cultivar espaços de pausa, onde suas necessidades emergem sem o filtro das expectativas alheias. Esse movimento cria uma sensação interna de maturidade que se traduz em postura, escolhas e limites. É uma força silenciosa, mas perceptível. Segunda característica, observação profunda. A segunda característica é a observação profunda. São mulheres que leem ambientes com precisão, elas percebem microgestos, tons de voz, incoerências emocionais, não porque são desconfiadas, mas porque possuem um radar psicológico ativo. Ao longo de décadas estudando a mente humana, percebi que isso é sensibilidade ao material simbólico que vive por trás das palavras e comportamentos. Na prática, isso faz com que elas evitem grupos barulhentos, relações superficiais ou laços construídos na pressa. Elas enxergam intenções antes que os outros admitam, observam detalhes que as mantêm seletivas.
Enquanto algumas pessoas socializam com facilidade, essas mulheres socializam com precisão. E é justamente essa precisão que reduz o número de amizades. O contraste fica evidente quando comparamos com comportamentos mais impulsivos. Pessoas que entram em vínculos por carência tendem a acumular relações frágeis. Já essas mulheres formam poucas conexões, mais profundas. Psicologicamente, isso indica alta consciência social e inteligência emocional. Elas preferem qualidade à quantidade, e isso molda o círculo social. Para aplicar esse ponto, a chave é confiar no que você percebe. Confie quando uma energia não combina com a sua. Confie quando alguém parece instável. Confie quando o ambiente não te recebe da maneira correta. Sua sensibilidade não é exagero, é ferramenta. Quando você honra essa percepção, cria uma vida social que protege sua essência. Terceira característica, autonomia de pensamento. A terceira característica é a autonomia de pensamento. Essas mulheres têm ideias próprias, visão própria e uma forma de interpretar o mundo que não precisa de validação coletiva. Elas não seguem tendências com facilidade porque não se guiam pelo pertencimento. Em minha prática, sempre observei que mentes fortes têm dificuldade em permanecer em ambientes uniformes demais. Essa autonomia cria um efeito interessante. Algumas pessoas se sentem intimidadas pela clareza delas. A independência intelectual incomoda quem precisa de consenso. Enquanto grupos costumam operar em sintonia, essas mulheres operam pela lógica interna. Isso as afasta de círculos que exigem que todos pensem igual e fortalece sua autenticidade natural. Para viver essa autonomia de forma saudável, permita-se assumir suas opiniões, mesmo quando forem diferentes do grupo. Isso não é rebeldia, é identidade. Quando você abraça o próprio raciocínio, percebe que conexões verdadeiras não exigem renúncia de pensamento. Elas se formam justamente porque você mantém sua integridade interna. Quarta característica, preservação consciente. A quarta característica dessas mulheres é a capacidade de se preservar sem fechar o coração. É um equilíbrio raro. Elas sabem dizer não antes que a situação as desgaste. Sabem limitar acessos antes que alguém invada sua paz e sabem identificar quando uma relação deixa de nutrir para começar a consumir. Esse instinto de autoproteção é refinado. Muitas pessoas confundem essa habilidade com frieza, mas é exatamente o contrário. Esse comportamento nasce de uma compreensão profunda do próprio limite emocional. Aprendi ao longo dos anos que a psique sempre tenta se organizar em direção ao equilíbrio. E quando alguém reconhece seus limites, essa organização psicológica se manifesta em escolhas sociais mais cuidadosas. No cotidiano, isso aparece quando a mulher escolhe afastar-se de pessoas que criam drama constante, recusam-se a dialogar com maturidade ou alimentam competição velada. Ela não entra nesse jogo, não se desgasta tentando provar seu valor, não luta por espaços onde a energia é inconsistente. Essa consciência reduz naturalmente o número de amizades. A comparação é simples. Algumas pessoas toleram vínculos tóxicos por medo da solidão. Essas mulheres se afastam por respeito a si mesmas. É uma diferença de eixo emocional. Essa preservação não cria paredes, cria fronteiras. Fronteiras funcionam como portas que só abrem para quem sabe chegar com cuidado. E isso seleciona amizades de verdade. Para viver essa característica no dia a dia, é fundamental reconhecer quando sua energia cai perto de alguém. Quando você sente que uma conversa é uma cobrança disfarçada, quando percebe que está se responsabilizando por emoções que não são suas, é hora de recuar. Preservação é maturidade emocional, não rejeição. Quinta característica, força interna silenciosa. A quinta característica é uma força interna silenciosa.
daquelas que não precisam se exibir para serem percebidas. Chamo essa presença de profundidade psíquica. São mulheres que carregam uma vida interior rica, reflexiva e intensa. Essa vida interior cria um brilho calmo, um magnetismo que não depende de performance social. Esse tipo de força é tão raro que muitas vezes é mal interpretado. Algumas pessoas a veem como timidez, outras como distância, mas quem olha de verdade percebe que se trata de densidade emocional. É uma energia que transmite respeito, uma postura que não precisa ser agressiva para ser firme. É maturidade emocional em estado puro. No dia a dia, essa força aparece quando uma mulher mantém o foco mesmo em ambientes caóticos, quando ela escuta mais do que fala, quando reage com equilíbrio diante de provocações e quando mantém a compostura, mesmo quando o cenário ao redor pede reatividade. Só quem tem vida interna forte sustenta esse nível de presença. O contraste é evidente se compararmos com pessoas que explodem por qualquer frustração ou que precisam de atenção constante para se sentirem vivas. Essas mulheres não pedem aplausos e nem se escondem, elas apenas existem com firmeza. E isso, no mundo acelerado e barulhento, torna-se uma característica extremamente rara. Para aplicar essa força interna no dia a dia, invista em momentos de pausa, reflexão e silêncio. Cultive suas ideias antes de expô-las. Aprenda a sustentar sua opinião, mesmo quando ninguém concorda. Construa sua estabilidade emocional todos os dias. A força interna nasce da repetição de escolhas calmas e conscientes. O clímax, senso de verdade interior. Agora, uma transição natural surge quando juntamos essas características: independência emocional, observação profunda, autonomia de pensamento, preservação e força interna. Percebemos um padrão claro. Não são mulheres que não têm amigas por incapacidade. São mulheres que têm poucas amigas porque só se conectam com quem vibra na mesma frequência emocional. E é aqui que chegamos ao ponto mais intenso do tema, a característica que atua como clímax psicológico, aquela que amarra todas as outras e explica por que esses perfis caminham com grupos menores. Essa característica é o senso de verdade interior, uma bússola emocional que aponta para o que faz sentido, não para o que agrada. Esse senso de verdade interior faz com que essas mulheres não consigam fingir interesse onde não há, não permaneçam em relações rasas, não se submetam a dinâmicas sociais superficiais e não participem de vínculos por conveniência. Elas vivem guiadas por autenticidade emocional e isso reduz automaticamente o círculo social. Ao longo de minha trajetória clínica, observei que quando uma pessoa começa a honrar aquilo que sente, ela se liberta do peso das expectativas sociais. Essas mulheres carregam exatamente essa liberdade, a liberdade de serem inteiras sem pedir aprovação. E essa autenticidade cria uma energia tão sincera que nem todo mundo consegue acompanhar. Por isso, poucas pessoas permanecem. O contraste é simples. Algumas pessoas mantêm amizades para não se sentirem deslocadas. Já essas mulheres mantêm apenas relações que fazem sentido profundo. É como se elas dissessem: prefiro 2 conexões verdadeiras a 10 relações construídas sobre aparências. Essa atitude pode parecer radical, mas é apenas coerência emocional. Para viver essa autenticidade de forma consciente, pergunte-se sempre: essa relação alimenta ou esgota? Essa pessoa soma ou drena? Eu me sinto eu mesma perto dela? Se a resposta for não, não permaneça. Sua verdade interior precisa de espaço para respirar, e esse espaço aparece quando você se permite afastar o que não combina com sua energia. A profundidade da seletividade. Agora o tema aprofunda. Minha experiência com milhares de pacientes mostra que o poder pessoal não nasce de estratégias sociais, mas da capacidade de sustentar suas emoções com maturidade.
O que atrai, o que conecta e o que marca não é a quantidade de pessoas ao seu redor, e sim a qualidade da energia que você cultiva dentro de si. Quando entendemos isso, percebemos que poucas amigas não significam fraqueza, sim força. Significam que você sabe quem é, sabe o que quer sentir e sabe com quem dividir sua presença. Relações profundas exigem profundidade interna e nem todos têm esse alcance emocional. Por isso, essas mulheres se tornam seletivas por natureza. Quando uma mulher começa a entender o próprio valor emocional, tudo muda à sua volta. A forma como ela escolhe amizades muda, a forma como ela diz sim e não muda, a forma como ela se posiciona diante do mundo muda. É como se a vida finalmente se encaixasse em um ritmo mais autêntico, menos tumultuado e mais fiel às suas necessidades reais. Esse alinhamento interno cria um tipo de presença que não busca multidões. Ela não precisa de dezenas de pessoas para sentir que pertence a algo. Pertencer a si mesma se torna suficiente, e é essa autossuficiência emocional que faz com que seu círculo seja menor, porém muito mais significativo. Conexões verdadeiras nunca exigem quantidade, exigem verdade. Quando olhamos esse fenômeno pela lente da psicologia profunda, percebemos algo importante. Mulheres com poucas amigas não são isoladas, são seletivas, e seletividade é o que protege a alma. Aprendi ao longo dos anos que o que machuca o ser humano não são as relações ausentes, mas as relações erradas, e elas aprenderam isso na prática. Essa compreensão dá a essas mulheres uma vantagem emocional significativa. Elas sabem se retirar antes que o vínculo vire desgaste. Sabem escolher antes que o ambiente vire confusão. Sabem observar antes de entregar confiança. E cada uma dessas decisões cria um tipo de maturidade que não se ensina, apenas se desenvolve com experiência e lucidez. O impacto da autenticidade. Essa maturidade também transforma a forma como elas são percebidas. Algumas pessoas sentem admiração imediata, outras sentem desconforto. Presenças fortes criam reações fortes, mesmo quando são silenciosas. E é exatamente nesse ponto que o estilo social delas se torna tão singular. Elas impactam os ambientes sem esforço, apenas pelo que são. O impacto emocional vem do fato de que essas mulheres não se perdem em grupos, não se diluem em expectativas, não se moldam para serem aceitas. Sua identidade permanece intacta. Quando alguém se aproxima delas, percebe imediatamente que está diante de alguém que não joga, não manipula e não precisa de teatro social para ser vista. E essa autenticidade é poderosa. Pessoas verdadeiras não imploram por espaço. Elas ocupam o espaço, não competem, apenas existem com clareza. Não tentam impressionar, porque sua energia já fala por si. É isso que cria a sensação de profundidade que tantas pessoas enxergam nessas mulheres e não conseguem explicar racionalmente. Esse fenômeno também tem um efeito colateral. Poucas pessoas conseguem acompanhá-las. Relações superficiais não sobrevivem. Amizades que exigem atenção contínua não prosperam. Conexões baseadas em conveniência não permanecem. Apenas vínculos que respeitam o ritmo emocional delas têm espaço para crescer, e isso reduz naturalmente o círculo social. Mas é justamente essa redução que fortalece a vida emocional. Quanto menos ruído social, mais espaço para a clareza interna. Quanto menos distração, mais espaço para a intuição. Quanto menos desgaste, mais espaço para relações que realmente nutrem. A alma não floresce em excesso, floresce em verdade. E essas mulheres entendem isso intuitivamente. O curioso é que, apesar do círculo menor, essas mulheres geralmente criam vínculos profundos e duradouros, relações que atravessam tempo e mudanças. Não são laços criados para preencher silêncio,
mas para compartilhar vida. Elas se conectam com quem vê além da superfície, com quem reconhece profundidade e com quem não teme intensidade emocional. E o mais poderoso é que elas não evitam amizades, evitam desgaste, não evitam pessoas, evitam mascaramentos, não evitam convívio, evitam lugares onde precisam reduzir quem são para serem aceitas. Esse discernimento é o que torna essas mulheres psicologicamente mais estáveis e emocionalmente mais consistentes. Coragem emocional. Quando olhamos com atenção, percebemos que a vida social delas é resultado direto de coragem emocional. Coragem de ficar só quando necessário. Coragem de filtrar quando algo não combina. Coragem de se posicionar quando algo ultrapassa limite. Coragem de não implorar por presença. Coragem de existir sem pedir permissão. Essa coragem não nasce da ausência de medo, mas da presença de consciência. Elas sabem o preço de se perder tentando agradar, sabem o desgaste de manter vínculos que não acrescentam, sabem a dor de investir energia onde não existe reciprocidade e escolheram viver de forma diferente, escolheram viver com coerência emocional. É por isso que, apesar de terem poucas amigas, essas mulheres carregam relações muito mais estáveis do que aquelas que vivem rodeadas de gente. Seus vínculos são escolhidos, não herdados, são conscientes, não automáticos, são construídos com presença, não com pressa. Quando elas amam, amam com profundidade. Quando confiam, confiam de verdade. E é aqui que o ponto se expande para algo maior. Minha experiência clínica revela uma verdade universal. Poder pessoal não vem de ter pessoas ao redor, vem da capacidade de sustentar quem você é. O magnetismo não nasce do número de vozes à sua volta, nasce da firmeza com que você escuta a própria voz. Quando você desenvolve essa firmeza, a vida muda, o trabalho muda, as relações mudam, sua postura muda, suas escolhas mudam. Você deixa de buscar aprovação e passa a buscar conexão, deixa de aceitar qualquer coisa e passa a aceitar apenas o que faz sentido. Deixa de se esconder para caber e começa a existir com força. Essas mulheres não são raras porque são especiais por acaso. São raras porque tiveram coragem de se olhar profundamente, coragem de reconhecer seus limites, sua sensibilidade, seus padrões e suas necessidades emocionais. Coragem de viver em alinhamento com o que sentem. E essa coragem cria um brilho interno que poucos conseguem ignorar. Reflexão final. No fim, a experiência clínica me mostrou que a vida não recompensa quem se espalha, recompensa quem se sustenta. Não recompensa quem coleciona pessoas, recompensa quem cultiva a verdade. Não recompensa quem busca a aceitação, recompensa quem vive com integridade emocional. Poucas amigas, muita profundidade, pouca quantidade, muito sentido. E agora eu deixo uma reflexão para você. Qual dessas características já existe dentro de você, mesmo que de forma silenciosa? Qual delas você sente que poderia desenvolver para fortalecer sua energia e sua presença? Muitas mulheres descobrem que sempre foram profundas demais para vínculos rasos. Talvez você seja uma delas. Se quiser, conte qual dessas características você mais reconheceu em si mesma e qual deseja fortalecer. Quando você começa a viver a própria verdade, suas relações mudam, seu mundo interno se reorganiza e sua energia começa a atrair apenas o que combina com sua essência. A vida se torna mais leve, mais sincera e mais inteira. Você já percebeu que algumas mulheres simplesmente caminham pela vida sem formar círculos sociais grandes e ainda assim possuem uma presença que ninguém ignora? A pergunta que quase ninguém faz é: o que existe por trás dessa característica rara? Quando um padrão se repete em pessoas tão diferentes, existe um traço psicológico subterrâneo atuando em silêncio.
A maioria das pessoas acredita que ter poucas amigas significa isolamento ou dificuldade de convívio, mas a psicologia profunda mostra outro caminho. Muitas mulheres que caminham sozinhas não estão perdidas, estão alinhadas com algo que o mundo moderno não consegue decifrar tão rápido. Elas carregam um senso interno de direção que não depende da aprovação externa. Sou Andrea Vermon, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Esse fenômeno importa porque cria uma sensação de contraste. Enquanto algumas pessoas moldam seu comportamento para se encaixar em grupos, essas mulheres mantêm uma energia que não pede permissão para existir. Quando você não precisa se dissolver no coletivo para se sentir inteira, sua presença ganha profundidade emocional e força psicológica. Agora é o momento de entrar nas características que moldam essa personalidade rara. São comportamentos que você talvez já reconheça em si mesma, mas nunca entendeu como